discutir, né, Diego, esse assunto, porque nós tivemos ontem uma audiência pública no Senado Federal para discutir, enfim, a regulamentação, o projeto de lei da senadora Soraya Tronic, que a redação acústica também já entrevistou, e também ontem, aqui na Câmara dos Deputados, a comissão também teve uma audiência pública e com a participação do deputado Heitor Chu, do PSB, que falou que, enfim, defendeu, né, defende também a regulamentação, né, Diego? E a gente estava discutindo com ele, a gente quer saber porque, assim, a Anvisa, não, como nós já destacamos várias vezes nos jornais da acústica, as pessoas, todo mundo usa, compra-se aqui em Brasília com a maior facilidade, os vapers, enfim, cigarro eletrônico, como queira chamar, e a Anvisa continua proibindo. Então, a gente vai ouvir um pouquinho a opinião do deputado Heitor Chu. Deputado, obrigada por nos atender. Eu vi o senhor também ontem na audiência pública falando que, por exemplo, o produtor de tabaco é um dos que menos recebe ou não recebe apoio, né, deputado enfim, de governo federal, estadual, e a gente estava falando aqui, né, deputado, essa história da Anvisa não regulamentar e que a gente vai em qualquer lugar aqui em Brasília, feira aqui em feiras, e compra com maior facilidade. O que o senhor acha dessa posição da Anvisa, deputado? Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Espero que não chova demais. O Rio Grande do Sul está sendo muito castigado pelo clima, pelo tempo, as intempéries. Bom, primeiro, essa temática do tabaco sempre foi um assunto muito polêmico aqui em Brasília, até porque grande parte do Brasil não produz um pé de fumo, então eles não sabem nem do que estão falando. Todo mundo sabe o que é um cigarro. Sabem o que agora também já se fala nesses equipamentos eletrônicos de utilização do tabaco, da nicotina, enfim. E aí eu acho que aconteceram no meio do caminho, Márcio, algumas coisas que nos atrapalham. Lá nos Estados Unidos, em vez de colocar nicotina, botaram outra coisa que matou gente. Bom, aí já fica todo mundo com o cabelo em pé. Eu, particularmente, acho de que era muito melhor para o Brasil poder produzir o tabaco, em vez de exportá-lo, a gente fazer aqui a extração dessa nicotina, colocar dentro dos equipamentos e vender. A gente teria indústria, a gente teria comércio, a gente teria um setor organizado, a gente teria controle e a gente teria fiscalização. Mas enquanto a Anvisa prefere fechar os olhos para o assunto, nada disso vai acontecer. Hoje, quem está livre, leve, solto e feliz da vida com tudo isso é o contrabando, é o descaminho, é quem traz esse produto, sabe-se lá da onde, e vende em tudo que é lugar por aí. E a gente ouve dizer que tem 6 milhões de aparelhos no Brasil. Bom, fazer uma fábrica para produzir 6 milhões de aparelhos já é uma fábrica. Cobrar imposto de 6 milhões de aparelhos já seria uma fatia de recursos para colocar nos cofres do governo, do município, do estado, da União. E certamente ajudaria na saúde, ajudaria no SUS e outras coisas mais. Então, acho que essa é uma luta que ainda vai ter muitos capítulos. Eu, particularmente, acho de que a Anvisa está numa situação muito confortável, porque a coisa mais fácil do mundo, ouvindo dizer assim, eu sou contra, bom, e daí? Não acontece nada. Então, acho que eu sempre digo, eu sou gremista, mas eu acho que um Grenal de Grêmio Internacional sem árbitro, a gente só sabe como começa, não sabe como termina. E nesse assunto aqui, quem tem que arbitrar é o governo. E se tem a Anvisa, que é uma agência igual tem a ANAC, a Anatel, a ANEEL e outras, tem que fazer uma incursão no sentido de dizer o seguinte, nós não podemos privilegiar o contrabando, o descaminho, a importação desses produtos sem pagar imposto, a gente não sabe a origem, não sabem o que eles estão colocando dentro daquele refil, se é nicotina, se é outro produto. Então, o governo, na minha opinião, precisa chamar a Anvisa e colocar esse assunto às claras sobre a mesa e dar um tempo. Olha, nós precisamos que vocês que têm esse poder de fazer a regulação, em 6 meses, em 1 ano, tenham um projeto para isso, senão nós vamos ter que tomar outra atitude.
E, deputado, falando em outra atitude, se aprovar esse projeto da senadora Soraya Tronic, como é que fica a decisão da Anvisa? Eu acho que as coisas não vão acontecer. Nós até já pensamos em apresentar projeto aqui na Câmara também. A Anvisa, nesse caso, tem autoridade além da conta. Eu, particularmente, acho de que esse assunto teria que ser assumido pelo próprio governo. Em especial, no que diz respeito ao Ministério, Indústria, Comércio e Serviços. Porque se nós falarmos apenas com a saúde, ele tem uma posição muito parecida com a Anvisa. Acho que esse é um assunto que nós precisamos, depois dessa chuvarada toda, chamar os atores, Ampro Tabaco, a FUBRA, Sinditabaco, a Abifumo, os empresários, o comércio também legalizado. Os comerciantes brasileiros são gente séria, pagam impostos e precisam vir para esse debate para que a gente possa resolver essa questão. Eles não querem porque fica talvez mais fácil do jeito que está. Mas o país não pode continuar perdendo tudo por contrabando ou para o contrabandista, e nós, sabendo que esse assunto é uma realidade no Brasil, nós precisamos fazer a nossa parte. Votar o projeto da senadora pode ser algo muito importante, e depois a gente avançar nos próximos passos, inclusive a Câmara dos Deputados vai ter que se manifestar sobre isso também. Deputado, Diego, você tem alguma pergunta? Não, ontem eu acompanhei um pouquinho da audiência, né? Mas eu concordo com a fala do deputado. A gente tem que entender o que tem dentro desses dispositivos, né, Márcia? Então, assim, ele é uma questão de saúde pública, porque muitos deles acabam causando dependência, né? Em algumas pessoas, e a gente não consegue ter a real dimensão do que as pessoas encontram dentro de um dispositivo desse, né? O Diego estava exatamente comentando, deputado, a preocupação hoje, atualmente, enfim, ninguém tem ideia do que se tem, né, desses dispositivos, né, deputado? Essa que é a questão da saúde, dessa questão legal. Afinal de contas, hoje qualquer produto que for lançar no mercado, você tem que ter a patente dele, você tem que ter o registro. Olha, eu estou vendendo aqui um feijão, ele tem tal propriedade, tem glúten, não tem glúten. E nesse caso aqui dos vapes, a gente não sabe o que tem dentro, e se tivesse a regulamentação, a Anvisa obrigatoriamente teria que dizer qual é o nível dessa nicotina, o que ela produz, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, e é essa a discussão que está aqui no Parlamento. Diego, para a gente finalizar, deputado, o senhor apresentou então um projeto, né? São tantos projetos ali em prol, né, para mitigar o que aconteceu, enfim, com os desastres climáticos no Rio Grande do Sul. E o senhor apresentou hoje uma proposta, enfim, para amparar o agricultor familiar. O senhor podia falar rapidamente para nós sobre essa proposta? Sim, claro. Na verdade, nós, no decorrer da manhã, já apresentamos duas propostas. Mas assim como a Câmara teve muita velocidade para suspender as dívidas do governo do Estado por 3 anos, ontem nós votamos também que geladeira, freezer, fogão, máquina de lavar não vai pagar IPI. Para essas pessoas vão ter que comprar isso e a gente poder baixar os preços. Além disso, nós também já aprovamos outras questões aqui que dialogam com a recuperação do Estado. E esse projeto aqui específico, 2 que nós temos com o agricultor. Primeiro, como é que ele vai reconstruir tudo se não tem nem mais enxada? Então, um recurso é de R$10 mil, digamos assim, para se reequipar. E o outro são R$8 mil em 5 parcelas de 1.600 em 5 meses. Esse pessoal tem que viver, ele vai ter que pagar luz, ele não tem produção, ele tem que se reorganizar. Então, esses 2 temas caminham também dentro desse guarda-chuva maior da reconstrução do Estado, e eu espero que a Câmara tenha a mesma agilidade que teve com os outros projetos, para que a gente possa dar essa esperança a quem está lá na agricultura familiar. Deputado, só para a gente terminar, a gente está ouvindo hoje de manhã no jornal Primeira Hora do Fábio que está havendo muita reclamação que os recursos estão
demorando para chegar lá na ponta, deputado. Como é que você está vendo? Isto é normal. Esta que é a grande verdade. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Agora, com o dinheiro público, tem regras. Então, por exemplo, eu quero fazer uma doação pessoal minha, ok. Agora, se eu quero encaminhar uma emenda para um município, que o dinheiro não é meu, que é do governo, aí tem fiscalização do Tribunal de Contas, tem legislação, tem Ministério Público. É mais demorado. Por isso que as coisas no setor público, elas são às vezes mais trancadas. Agora, por exemplo, eu sei também de que a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quem foi lá sacar, sacou. A questão dos 5.100 certamente vai depender da lista que os municípios vão apresentar, porque não é para quem quer, é para quem se enquadra. Eu conheço um pouco essa burocracia, até quando a gente fazia Banco da Terra, quando fazia um Pronaf, você tem que se enquadrar. E essa é uma questão complicada, até porque no próprio Estado, todo o sistema eletrônico da Procergs continua debaixo d'água, parece o aeroporto. Então, essas coisas realmente estão no papel e às vezes demoram um pouco. Isso é normal? Infelizmente é. A sorte que tem algumas coisas que a gente consegue fazer, digamos assim, hoje na base do Pix. Porque se fosse fazer todo o processo, eu vi muita enchente acontecer por aí de 2, 3, 5 anos atrás, que foi anunciado muita coisa e na prática se perdeu no tempo.